Olá, ouvintes do Escalação Videocast, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Escalação. Nós somos um videocast esportivo paranaense com foco nos 3 times da capital, o Atlético Paranaense, o Curitiba e o Paraná Clube. Meu nome é Felipe Lunardi e hoje eu tô aqui com meu colega e amigo Vitor Marcolini. Fala, rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio. O primeiro foi com o Gabiru, espero que vocês tenham assistido. Assistam porque ficou bem legal a resenha com o Gabiru, e período dele no Inter e tudo mais. Agora vamos conversar com um craque de bola, maestro do Paraná. O nosso videocast, a nossa primeira temporada, ele tem foco nos atacantes que marcaram geração por clubes curitibanos. E para receber um craque que jogou no Paraná Clube, temos conosco o Lúcio Flávio. Seja bem-vindo, Lúcio. Valeu. Palmas. Obrigado pelo convite, poder estar aqui com vocês. E nós trocamos aí algumas ideias, né, dessa minha passagem enquanto jogador aí do Paraná Clube. Isso aí. Só antes mesmo de a gente começar o bate-papo com o Lúcio, queremos agradecer a Camisa de Futebol Clássicas 1999, uma loja online de camisetas localizada ali no Batel, que ajudou nesse maravilhoso cenário que temos aqui, camisas Londrina, Irati, Campo Mourão, Cambé, até o time nem existe mais, nem sei como é que o cara consegue uma camiseta dessa, mas eu tenho uma coleção de camisetas e ela vai aumentando a cada vez mais, que ele tem umas camisetas inacreditáveis com um preço sensacional. Então, se você quer adquirir uma camiseta clássica, retrô, por um ótimo preço, checa lá o Camisas de Futebol Clássicas 1999, o link do Instagram deles, aí você só manda uma DM você manda ali na DM qual camiseta você quer, aí o Cabral vai te responder. Beleza? Bora pra conversa com o Lúcio? Isso aí. Lúcio, para começar, você é cria da base do Paraná e você sobe com uma promessa em 97 e naquele começo de ano você já ganhou o Campeonato Paranaense, que chega a ser o pentacampeonato ali seguido, que é um marco histórico dentro do Paraná Clube. Como que foi para você essa subida para jogar com o Ricardinho, o Ageu e até o falecido Caio Júnior? Então, como eu já desde praticamente da formação do clube, né? Porque eu fazia parte das categorias de base do antigo Colorado, então eu sempre vivenciei, né, todas as fases ali das categorias de base do Paraná. E, claro, para qualquer jogador, qualquer jovem, o objetivo dele é chegar num elenco de profissional. E naquela oportunidade, né, o Paraná ele vinha ali de 4 conquistas e tinha 97 ali, essa questão de buscar um pentacampeonato, algo inédito. E, assim, para mim, como pessoa, como jogador, assim, foi um momento bem especial, né, porque fazer parte daquele grupo foi assim, muito bacana para mim, um contexto de aprendizado, de experiência, porque muitos daqueles que ali faziam parte, né, do elenco eram jogadores que até então eu via, né, das arquibancadas e acompanhava. Então foi bacana, né, poder passar aquele período ali com aquele elenco, e ainda mais quando concretizou de fato, né, a conquista de um ciclo ali, né, de 5 conquistas, né, 5 campeonatos que o clube fechou. E logo depois veio, né, desse campeonato, veio o Campeonato Brasileiro. E como eu tinha praticamente subido, né, para a categoria de júniores, né, o clube, numa parceria que ele fez com até então o Maringá, aí eu acabei sendo emprestado para jogar a Série C lá pelo Maringá. Então, esse primeiro momento, né, enquanto jogador profissional, foi bom porque ali eu convivi com grandes jogadores, como você citou, né, o Ricardinho, o Caio Júnior, o próprio Regis, goleiro, né, que também tem uma história bacana e bonita dentro do clube. Então, foi assim um contexto bastante especial aquele momento. Você falou da base do Paraná Clube. Teve pelo menos 3 jogadores muito importantes que o Paraná revelou durante os anos 90, que foi você, o Ricardinho e um pouco antes o Maurílio, que ele foi revelado pelo Colorado e pelo Pinheiros, depois teve a União e ele jogou, e vocês foram muito importantes
por essas conquistas que você mencionou do Paraná no decorrer da década de 90. Qual que você acha que foi a importância da base do Paraná Clube? Você acha que foi a principal base dessas principais conquistas do clube? Porque ali, os anos 90, o Paraná, aqui dentro da nossa cidade, era que possuía, provavelmente ali naquele período, a melhor categoria de base, né? Em termos de estrutura. O Atlético Curitiba, né, bem longe do que é hoje, né, os clubes, e tanto que você citou aí 3 jogadores, né, mas eu poderia aqui citar outros mais, como Perdigão, Paulo Miranda, o Ilan, né, Milton Duó, jogadores que tiveram, né, êxito aí em clubes no Brasil e alguns até do exterior. Então sempre foi muito forte, né, esse trabalho, né, em relação à categoria de base do Paraná Clube. E boa parte deles, né, alcançando aí marcas importantes, né, nas suas carreiras, e alguns, né, desses citados, né, fazendo aí um número grande de jogos, né, vestindo a própria camisa do Paraná Clube. Então isso aí demonstra, né, o trabalho que era naquela oportunidade bem realizado, né, pelas categorias de base do Paraná. Claro, você jogou também da base do Paraná, como acabamos de falar, mas você jogou também pela seleção de base da seleção brasileira. Eu lembro aqui especificamente que vocês ganharam a Copa do Rei da Tailândia, uma espécie de um torneio preparatório para o Mundial Sub-20 daquele ano. Como que era a resenha, assim? Como que foi representar o seu país num país curioso, diria, no mundo do futebol, que é a Tailândia? Você chegou a jogar com o Ronaldinho Gaúcho, se eu não me engano? Essa era a nossa geração. Como você citou, né, seria ali realizado o Mundial, né, da categoria. Então existiram algumas convocações anteriores. Uma primeira que eu estive, nós fizemos praticamente, acho que 10 dias de treinamento lá na Granja Comari. Depois de um período veio essa convocação, que até então seria a última antes do Mundial. Então ela era uma convocação importante, né, para quem almejava ir para esse Mundial. Nós fomos lá com o elenco que foi, né, para essa viagem. Nós fomos campeões desse torneio, né, e existia uma situação um tanto quanto de expectativa, né, para que a maioria daquele grupo que foi para essa viagem pudesse também ir para o Mundial. Só que entre esse torneio e o Mundial ocorreu uma mudança na comissão técnica, e aí a comissão técnica que assumiu, eles levaram alguns dos jogadores, né? Manteve uma base, mas assim, grande parte acabou nem indo para esse Mundial. Uhum. Mas foi assim, uma experiência muito bacana, né? Eu tive ali como companheiros o Júlio César, que era o goleiro do Flamengo, o próprio Fábio, que é o goleiro agora do Fluminense. Ele era o goleiro do União Bandeirantes aqui na oportunidade. Aí jogadores como Ronaldinho Gaúcho, o Juan zagueiro, né, Mancini lateral direito. Então jogadores que depois também vieram a se destacar, né, em clubes aí no exterior, né, aqui no Brasil também. Você deu algumas dicas de falta para o Ronaldinho Gaúcho? Não, ali ele também já tinha um pouco, né, da capacidade, né? O Ronaldinho já naquela oportunidade já se mostrava assim muito diferente, né? Um jogador que eu me recordo como se fosse hoje. Nós estávamos na Tailândia e parecia que ele era um jogador profissional mesmo, né? Tamanha fascinação assim que ele levava, né? Naquela já oportunidade, que até então estava ali com seus 18 anos, se não me engano, 18 para 19, e já mostrava quem de fato ele seria mais à frente. E ali nos treinamentos e tal, você ia ali batendo falta, rolava uma resenha assim, tinha um goleiro junto, vou fazer 10 gols em você. Rolava alguma coisa nesse sentido? Eu acho que mais nesse período que nós tivemos lá na Granja, né? Porque quando teve já essa convocação, ela já foi meio que já para uma viagem, né? Nós já praticamente, quando ocorreu essa convocação, nós já não tivemos muito esse período de treinamento, né? No primeiro, sim, aí nós
fazíamos lá, né? Não só eu e o Ronaldo, como outros jogadores também, né? Executavam esse tipo de cobrança, porque já era uma característica nossa desde muito novos, né? De tentar, né? Trabalhar esse tipo de situação. Só cortando um pouquinho. De onde começou a surgir o interesse pelas bolas paradas, né? Que você ficou marcado, talvez o principal marco da sua carreira foram as bolas paradas. Conversando com os torcedores do Paraná Clube, falaram, o que te lembra o Lúcio Flávio, além do camisa 10, do Maestro? Eles falaram, bola parada. De onde começou? Começou na categoria de base ali do Paraná? Assim, quando eu era criança, né, e, por exemplo, eu cresci ali em Pinhais, né, no município de Pinhais, e no bairro onde eu morava, praticamente em frente ali a casa que nós morávamos, ele tinha um terreno vazio, e praticamente nós transformamos esse terreno num campo. Só que ele fazia, digamos, divisa com casas, então duas casas praticamente dava-se ali um muro alto, né, digamos assim. E aí eu tive uma ideia de fazer como se fosse uma barreira, uma trave mesmo, né, primeiro, né, só uma trave, pintei eu mesmo ali, e nos ângulos eu fiz tipo como se fosse um quadrado. Então a minha ideia era sempre bater para alcançar esse ângulo, né? E aí, como eu era criança, né, comecei a repetir, porque às vezes eu ia para o campo, eu ia sozinho, não tinha outra pessoa para estar ali comigo, mas como a bola batia e voltava, né, eu conseguia ter um número bom de repetições. E aí, quando eu comecei a treinar de fato, que foi com 10 anos de idade no Colorado, a partir de então, né, sempre quando era possível, em todas as categorias eu acabava, né, realizando os treinamentos. Então, isso daí fez com que, quando eu cheguei ao profissional, eu continuasse, né, executando os treinamentos, porque naquela época não se existia controle de cargas como existe hoje, né? Nós fazíamos as coisas por conta própria. Então, às vezes, ficava praticamente quase uma hora batendo falta, às vezes, depois de treino, né? Hoje é uma coisa inviável de se realizar, né? Inconcebível, assim, para o futebol atual. E isso daí, de fato, ajuda, né? Porque na questão aí de você tanto repetir, você consegue realizar bem, né, aquilo que você trabalhou e treinou. E assim, na minha época de criança, comecei, né, a acompanhar futebol, ali tinha alguns batedores de falta, né, por exemplo, o Neto, o Zico, né, então esses jogadores, assim, eles acabaram sendo referências, né, para mim, assim, nessa questão da bola parada, e isso me chamou a atenção porque eu era uma criança e gostei muito daquilo e procurei, através disso, executar, né, de uma condição assim que já entendia ser uma característica minha. Sim, sim. E daí você falou rapidinho dessa parte do controle de carga. Você acha que por não ter mais esse treino específico de falta, que hoje, por causa do controle de carga, isso dificilmente ocorre, você acha que isso foi um dos motivos para a gente parar de ver batedores no futebol brasileiro? Porque assim, primeiro, né, a gente tem observado uma das coisas que as pessoas hoje mais falam é o quê? Muitos jogos, né? Então, se tem muitos jogos, há uma diminuição de treinamento. Né? Isso é uma coisa certa, né, em relação à condição de você trabalhar, treinar. Então, existem menos repetições. E aí entra também uma outra questão, né? Eu acho que um preparo melhor dos goleiros, né? Hoje os goleiros, além de uma estatura, né, que basicamente aí todo mundo hoje busca goleiro pelo menos 1,95 m, 1,90 m é o mínimo hoje, né? Então é raro a gente ver hoje um goleiro de 1,80 m a 1,90 m. Tem aí as suas exceções, mas elas são raras. Mas eu acho que a condição hoje de treinamento dos goleiros, a capacidade de melhora deles também fez com que tivesse essa diminuição em relação aí a cobranças, né, de faltas, de gols, de cobrança de falta. Mas que houve uma diminuição
também nas repetições, nos treinamentos, isso é muito visível. E você falou da questão do goleiro, você acha que pelo fato do futebol atual, ele hoje em dia ser muito focado em pontas, em extremas, e os times jogarem muito pelos lados, e a gente vê pouco times jogando por dentro hoje. O ponta tático. Você acha que isso diminuiu até a questão da própria oportunidade de ter cobrança de falta, assim? Às vezes é raro você ter uma cobrança na entrada da área e por muitas vezes você pode até perguntar para torcedores, falar, quem que é o cobrador de falta do seu time? Às vezes a gente acaba não sabendo mais. Eu acho assim que a maioria das equipes, né, hoje, dentro do futebol, elas estão mais organizadas defensivamente. Então, é difícil você perceber, assim, nessa questão das equipes que vão se defender, dá muita oportunidade em relação a essas faltas frontais. Em contrapartida, existe uma diminuição de tentativa de dribles também. Claro. Né? Você perde um pouco isso. Hoje, o futebol, infelizmente, assim, nós perdemos um pouco essa essência. A magia, eu diria. Do jogo brasileiro. Nós trouxemos muito o jogo de fora, né? Que é o jogo, muitas vezes, coletivo, de no máximo 2, 3 toques e movimenta. É claro que ainda existem, né, essas situações das faltas, mas elas perderam um pouco, né, essa quantidade justamente por esse aspecto também, né, das tentativas, né, de muitas vezes por características individuais da tentativa desse jogo individual, né, do drible mesmo, que era mais comum, acho assim, antigamente. A gente acabou indo para outro assunto aí das faltas. Mas recapitulando ali do seu começo no Paraná, hoje você vendo a sua carreira finalizada, o quão importante que foi o título do estadual de 97 para o próprio desenvolvimento da carreira do Lúcio Flávio e a criação de oportunidades futuras? Eu acho que assim, o título ele faz com que você sempre busque mais, né? Saber que aquilo foi algo prazeroso, foi algo bom, né? Você poder comemorar uma conquista, então isso é o reflexo de um trabalho. E aí você buscar o quê? Fazer sempre, diante das circunstâncias que você tem, buscar o teu melhor para você alcançar isso novamente. Então, eu acho que, especialmente assim, para qualquer jovem, quando ele tem êxito nesse aspecto, né, de conseguir, numa situação já mais novo, né, de conquista, ele vai se acostumando com isso, vai buscando cada vez mais esse interesse, né, em relação a você buscar sempre o topo, né, dentro daquilo que você almeja na campanha, seja o campeonato que você tiver, com o clube que você tiver, sempre fazer o melhor para você buscar uma conquista, né? O Nerd falou desses períodos importantes, que você foi campeão paranaense logo quando você chega, e depois lá em 2000 você foi fundamental no título do módulo amarelo da João Avelange, que é a Série B, digamos assim, né, do brasileiro, né? O que você acha que talvez tenha faltado um pouco quando você saiu do Paraná, especialmente ali no Inter, ali no São Paulo? Olha, especialmente no caso, né, do Inter, tinha sido minha primeira assim, saída, né, para um mercado diferente, para uma competição que era o Campeonato Brasileiro da Série A, e eu, um tanto quanto jovem, né, a gente, enquanto jovem, passa muito por esses momentos, né, de alternar momentos bons com alguns nem tão bons, e eu acho que um pouco também no São Paulo. No São Paulo, acho que a questão do que apresentou-se ali em relação até ao elenco que nós tínhamos, né, da concorrência, e pelo fato de eu ter sido emprestado na oportunidade, então, no momento, por exemplo, de uma continuidade, ao invés, digamos, de uma permanência minha, optaram por um jogador que já era formado no clube. Sim. Entendeu? E não, digamos assim, não tiraria a razão do clube em relação, né, a essa escolha. Porque, de fato, né, um clube com a tradição e o potencial
de formação que o São Paulo sempre teve, isso seria normal. Mas eu acho que a inexperiência nesses dois casos, assim, eu acho que ela pesou bastante nesse aspecto, né, de talvez ter uma continuidade ou até uma produtividade melhor. Você vai pro São Paulo em 2002. Isso. E o Kaká sobe em 2002, se eu não me engano. O Kaká subiu em 2001, né? Mas Mas aí em 2002 ele de fato se firma e era uma posição parecida com a sua. Tanto que ele foi para a seleção, né? Sim. Ele fez o Rio-São Paulo contra o Botafogo, que ele decide em 2002. Acho que foi 2001, né? 2001? E perguntando também dessa questão da primeira sua passagem pelo Paraná, da Copa João Avelange, quando vocês conquistaram esse módulo amarelo que se tinha na época, ali você já enxergava que você estaria se tornando um ídolo do Paraná? Olha, assim, né, acaba que as conquistas ajudam, né, os jogadores a serem marcados, né, digamos, dentro de uma instituição, dentro de um clube. E como o Paraná, nessa minha ida pro Inter, ele tinha, né, ocorrido essa queda para a Série B, e houve daí essa modificação, né, em relação a formato de campeonato, mas nós sabíamos que nós estaríamos ali jogando em busca de novamente retomar uma Série A, né, de estar no primeiro escalão. E nós não, assim, iniciamos tão bem, né, essa João Avelange, mas logo que praticamente vem a mudança de comando, né, que ocorreu da vinda do Geninho, nosso time começou, digamos, a ganhar corpo, né, e foi aos poucos evoluindo até chegar às fases do mata-mata. E aí nós ali no momento nós havíamos ali compreendido que era uma situação que nós podíamos, né, ir mais longe, porque o time estava bem ajustado, estava certinho, e fez com que viesse essa conquista contra uma equipe que ela tinha naqueles anos, né, uma situação de chamar muita atenção, que era o São Caetano na oportunidade, né, um time que para aquele momento era uma equipe que se mostrava muito forte, mas nós conseguimos, né, e aí houve aqueles confrontos contra as equipes que faziam parte do módulo da Série A, né, até nós enfrentamos ali o Goiás e depois acabamos sendo eliminados pelo Vasco. Mas aquela conquista trouxe, de fato, para aquela geração algo muito bom, né, que foi um destaque de jogadores que haviam saído, né, digamos, da base, como eu, o Marcos, o André Dias, o próprio Ageu, o Fredson, o Márcio Nobre, né, jogadores que fizeram parte daquele grupo e que, de fato, assim, demonstraram uma competência para novamente colocar o Paraná, né, numa primeira divisão, que foi a partir de 2001 que retomou, né, esse caminho. E daí agora falando, pós sua passagem pelo São Paulo, você volta para a cidade de Curitiba, você comentou que você é de Pinhais e tal, mas você volta para defender um outro lado da cidade, que era o Curitiba. Rolou algum tumulto nessa sua segunda vinda ou foi tudo tranquilo assim com a questão do torcedor paranista? É porque ali nessa época foi quando começou a mudança da lei do passe do atleta, né, da Lei Pelé. Então, eu fiz um contrato com o Paraná na oportunidade de 3 anos, só quando eu voltei do São Paulo, o Paraná já estava numa situação financeira um pouco mais delicada. E aí eles não teriam, assim, condições de cumprir com as obrigações, né, contratuais que nós tínhamos. E como eles teriam aí uma Série A pela frente, né, em 2002, houve um acordo lá que foi feito, né, com Curitiba, e como o Bonamigo, que havia sido meu treinador em 2001 no Paraná, ele tinha ido para Curitiba, aí ele pediu a minha contratação e houve um acerto entre os clubes,
e eu acabei indo pro Coritiba, né, nessa oportunidade. É claro que naquele momento, né, fato é que por eu ter tido, né, um histórico no clube, né, isso tem um peso, né, mas diante do cenário que o clube já se apresentava, ele não tinha, né, digamos, uma condição de cumprir com as obrigações que eram necessárias para a oportunidade. Sim. Depois dessa temporada do Coxa, ele foi em 2003, você sai e dá uma rodada, ali nos próximos anos, uma rodada cultural e futebolística. Você vai pro Al-Ahly, pro Atlético Mineiro e pro próprio São Caetano, que você comentou, até foram campeões paulistas. Vendo um parâmetro geral, depois desses anos, que deve ter sido uma correria absurda ali, de se mudar de estado, de casa e tudo mais, esses ambientes muito distintos atrapalharam o seu desenvolvimento como jogador ali? Afetou alguma coisa numa sequência de jogos que você estava tendo ali, comparado do Paraná? Aí quando eu saí aqui do Curitiba, praticamente fiquei 10 anos fora de Curitiba. Né? Sim. Alguns clubes eu consegui ficar mais de um ano, né? Outros não, por questões assim de contrato, como esse mesmo cenário aí da ida, por exemplo, para a Arábia, né? Que eu tinha contrato com São Caetano e o acordo era de 6 meses de contrato lá. Talvez assim, numa situação ideal, era mais condizente eu ter permanecido mais tempo em alguns clubes, né? Mas, assim, para aquelas situações era o que tinha que acontecer, né? Uhum. Às vezes você faz algumas escolhas que você pensa uma coisa, chega no local é outra, né? Então, de fato, são situações que existe uma adaptação, né? Todos nós, muitas vezes, temos dificuldades para determinadas coisas, mas nesse meio do futebol você tem que se adaptar rápido, né? Porque você é cobrado rápido para desenvolver, para você mostrar o seu desempenho, né? O seu trabalho. E aí foram aí 10 anos aqui longe de Curitiba, mas assim, passagens boas, porque eu trabalhei em bons clubes com diversos excelentes profissionais. E eu acho que fica, assim, algo bacana de tudo isso, né? Você pegou ali, talvez, a melhor época da história do São Caetano ali, né? Que eles foram campeões paulistas ali pela primeira vez em 2004. E 2 anos antes eles chegaram na final da Libertadores contra o Olímpia. Como mas foi eu cheguei só no início de 2004. Sim, né? sim. Mas no contexto do clube ali foi, né, os melhores anos, né, do São Caetano. Né? Esse praticamente de 99 a 2004, né, que o clube acabou se sacando, mas a única conquista de primeira divisão que o clube teve foi em 2004, né, quando nós estávamos lá e fizemos, assim, parte desse grupo, que era um grupo muito forte, dirigido na oportunidade até pelo Muricy Ramalho, mas infelizmente nesse mesmo ano de 2004, né, nós tivemos a perda do Serginho, e aí o clube começou a ter, digamos assim, algumas dificuldades, porque teve que se defender, né, diante de tudo aquilo que se levantou em relação à perda, né, à morte aí desse jogador. Sim. 10 anos depois, já vou pulando no tempo, vamos falar do Botafogo. O Botafogo tem um capítulo à parte. Tem um capítulo à parte dessa história. Voltando, você, depois de passar pelo Santos, começou ali um pouco do Neymar, foi chamado de Pelé Branco pelos mexicanos lá do Atlas. Como foi essa negociação para retornar ao Paraná depois de 11 anos fora? Então, eu tinha, depois do México, ido pro Vitória, da Bahia. Sim. E aí fiquei 1 ano lá no Vitória. E nesse caso, né, como ficou essa lacuna, digamos, de 10 anos longe de Curitiba, aí, numa conversa que nós tivemos entre família, nós optamos por voltar para Curitiba, porque nós já estávamos ali com nossos filhos pequenos, né, eu e minha esposa, e entendíamos assim que seria um tempo, talvez, de ficar mais próximo da família aqui, né. E aí houve esse contato, né, do Paraná. Na oportunidade eu tive
oportunidade para ir para outros clubes, né? Mas aí pesou muito essa questão de estar fora mesmo de Curitiba, de retornar para cá. E o objetivo era daí, a partir desse meu retorno, era praticamente já pensar em encerrar a carreira por aqui, né? Uhum. E aí eu voltei em 2012, o clube não se encontrava num bom momento, porque estava participando da 2ª divisão do campeonato estadual aqui, mas ele estava numa Série B. Só que quando eu chego aqui, não teve tempo de eu ser inscrito, né, para jogar a 2ª divisão do estadual, só participei da Série B. Acho que assim, com toda a dificuldade, nós não passamos susto em termos de Série B, não conseguimos classificar, mas não foi assim uma campanha razoável para um elenco que nós tínhamos. E aí em 2013, né, que foi assim já numa situação que nós ficamos boa parte, digamos, da Série B ali no grupo dos 4 primeiros, né, que era uma equipe comandada pelo Dado Cavalcante. E aí sim eu acho que foi uma pena, né, porque nós tínhamos um bom time e nós, por razões de dificuldade do clube também, já na oportunidade, né, começou a ter problemas da ordem financeira, num momento que era mais natural e mais necessário esse apoio, né, digamos, financeiro, né, do clube em relação ao que já se aproximava ali de uma reta final de Série B. Claro. Em 2014, né, nós também tivemos um ano um tanto quanto assim difícil, né? No ano de 2014 nós já tivemos um pouco mais de dificuldade. Quando vem 2015, aí existe uma situação interna no Paraná Clube, né, de chegada de uma nova gestão para o clube, e nessa nova gestão é que eu acabei saindo do clube, né, por questões daquilo que, pro momento ali, quem estava assumindo entendia que eles precisavam enxugar muito o clube, só que do meu retorno de 2012 até 2015, eu abri mão de muitas coisas, né, para poder ajudar e permanecer dentro do clube, né, chegando ao ponto de ficar vários meses sem receber, né, dentro do clube. E aí, nessas conversas que nós acabamos tendo, né, nesse período, eu não aceitei, né, as decisões que foram colocadas, né, na oportunidade, e eu acabei saindo do clube em 2015. Então, ali para mim, assim, foi uma situação um tanto quanto desagradável, né, porque como eu tinha retornado com o intuito de finalizar a carreira, né, jogando dentro do clube, talvez iniciar uma nova função, né, projetando, né, o futuro dentro do Paraná, claro. Mas aí ocorreu essa quebra, né, em relação ao que a gente esperava. Vamos para a parte do Coxa já. Claro, claro. Um ciclo no Paraná, como você acabou de falar, e logo depois você foi para o Coritiba, assim. Você chegou com uma expectativa de ser uma referência e provando que ainda podia mostrar ali ser um jogador que a torcida do Paraná viu, com a torcida do Botafogo viu, já ainda mostrava ser capaz de performar. Como que foi essa volta do Coxa? Que você fez meio que parecendo, né? Você saiu do Paraná lá em 2001, depois foi pro Coxa, agora você volta pro Paraná e depois volta pro Coxa. Como que foi essa volta pro Coxa? Então, como eu falei, né, houve essa finalização, né, em relação ao Paraná, porque eu teria ainda até o fim de 2015 contrato, e aí no meio do ano nós encerramos, né, por essa escolha, né, em relação ao que o clube vinha realizando. E assim, provavelmente as pessoas que estavam ali naquele momento dirigindo, né, assumindo o clube, não imaginavam que talvez eu tivesse uma situação, por exemplo, de um clube de Série A. Sim. Como o Coritiba estava. O clube não estava muito bem na Série A, mas passado 2 dias, né, depois que eu tinha
acabado esse vínculo com o Paraná, eu recebi uma ligação, era de um diretor do Coritiba, e falando que ele queria conversar comigo, né, no escritório que ele tinha aqui na cidade. E aí eu fui até lá no dia seguinte, e aí ele, na hora que eu chego, ele pergunta se eu queria jogar no Coritiba. Eu falei, olha, eu tô na cidade, não tenho contrato com ninguém, então, para mim é válido, porque eu tô saindo, digamos, de uma situação de Série B e tô indo para uma de Série A. Para mim, profissionalmente, ela acaba sendo melhor. Claro. E aí acabei indo pro Coritiba, né, nessa situação. Eu me recordo que, por exemplo, eu encerrei o contrato com o Paraná numa quarta-feira, na sexta eu estava me reunindo com esse diretor, e na segunda-feira eu me apresentaria, porque na oportunidade o Coritiba tinha ido jogar contra o Inter em Porto Alegre, então o sábado e domingo eles estariam fora, na segunda-feira eu me apresento. Quando eu me apresento, o treinador que até então praticamente tinha aceitado essa minha ida, era, se não me engano, o Marquinhos Santos, ele cai nesse jogo contra o Inter, só que daí quem assume na segunda ou terça foi o Ney Franco, que eu tinha trabalhado com ele no Botafogo. Então, para mim acabou também nesse aspecto, né, sendo bom, porque já era uma pessoa que me conhecia, e aí nós demos sequência aí a uma continuidade, né, de trabalho que ali praticamente no Coritiba estava iniciando, né, e aí fizemos uma Série A razoável, né, fomos até a penúltima rodada ali brigando. Nessa questão de queda, né, mas conseguiu escapar. E aí no ano seguinte acabei não ajustando para permanecer, e aí sim de novo acabei tendo que sair de Curitiba para ir para um outro clube. Certo, agora a gente vai chegar, acho que talvez num dos capítulos mais importantes da sua história, que é o Botafogo, seja como jogador ou treinador até então. Então, você chegou no Botafogo a primeira vez em 2006, que foi por empréstimo. E logo de cara vocês já conquistaram o Campeonato Carioca. Mas naquele ano você acabou tendo uma lesão séria depois no joelho, assim, sabe? Você chegou a pensar em aposentadoria, porque o joelho para jogador de futebol deve ser algo complicado, né, cara? Assim, como você colocou, né? Eu cheguei lá em 2006, depois de um ano difícil, em 2005, no São Caetano, que a gente também brigou ali para não cair, porque daí o clube já estava começando a ter resquícios dessa situação ali que ocorreu com o Serginho, na oportunidade, né, da morte de Serginho. E aí no Botafogo, é interessante porque o Botafogo, se não me engano, existia alguns anos assim que ele não era campeão, né? Sim. Se não me engano, era 9 anos que não conquistava nada. Ganhou o brasileiro de 97 ou 95? 95, o brasileiro. Mas do Carioca eram 8 anos ali. O Carioca era desde 97, se não me engano. E aí na condição em que, se não me engano, os 2 anos anteriores, assim, o Botafogo não chegava nem a ficar entre os 4. Então, como foi o primeiro ano, né, e assim, praticamente um time remontado, né, se não me engano, ficaram alguns jogadores de 2005, então tinha tudo assim, mais uma vez, para ser ainda um ano difícil, só que nós, aos poucos, fomos assim, ajustando, alinhando, e já conquistamos a Taça Guanabara, já adquirimos o direito de estar na final do campeonato. Sim. Só que o segundo turno, que foi a Taça Rio, nós não fomos bem. Só que, para nossa surpresa, né, para o momento, quem ganhou a Taça Rio foi o Madureira. E aí, quando chegou na decisão, nós falamos, não, oportunidade que nós temos, não podemos deixar passar. E foi o que aconteceu, né? Tanto que nós conseguimos aí ser campeões, mas no primeiro jogo da final eu acabei num lance que eu tento cortar o adversário, meu joelho, ele faz um movimento de lesão ali, né? Acabo rompendo o ligamento, e eu sabia já no momento do lance que era algo muito sério, mas eu não imaginei que
nessa situação de parar de jogar, né? Mas eu sabia que seria algo difícil, porque até então, esses primeiros meses tinha sido muito bom dentro do clube. E aí, praticamente antes de eu fazer a cirurgia, o presidente, que era o nosso presidente da época, né, o falecido Bebeto Freitas, ele, numa oportunidade, me chamou e falou: ó, eu quero que você fique tranquilo, porque nós vamos renovar o teu contrato. Foi bem transparente com você. Porque você machucou, né, e no caso vai ficar praticamente o restante do ano todo aí parado, e foi de fato o que aconteceu, né? Isso daí trouxe assim um pouco mais de tranquilidade assim para mim, mas eu fiquei do período que eu fiz a cirurgia até o retorno pro campo novamente, 7 meses e meio sem jogar, né? Fiz os 2, 3 últimos jogos do Brasileiro de 2006, e aí na questão de uma preparação boa, porque eu sabia que seria importante o ano de 2007, e de fato foi um ano bacana, assim, né, porque foi um ano bem marcante para nós, mesmo não tendo, assim, as conquistas, mas o time encaixou, o time era um time que jogava bem, entendeu, e aí foi onde, assim, nós conseguimos retomar, assim, algo que até então não se via, né, digamos assim, no Botafogo, que era uma equipe jogar bem, né, com a produtividade, assim, de levar quem ia no estádio com aquela sensação de que ganharia os jogos, entendeu? Então isso mudou, e para nós naquela oportunidade foi algo bom. Falando sobre essa sua volta aos gramados em 2007, você acabou fazendo parte de um grande time que ficou marcado ali por estar jogando com Zé Roberto, Dodô, Jorge Henrique, Túlio, Juninho, e o time era comandado pelo Cuca ali naquela época. Vocês ficaram conhecidos como Carrossel Alvinegro, que particularmente eu acho um apelido muito legal. Assim. Legal mesmo. E vocês disputaram diversas decisões aquele ano, mas acabou ficando apenas com a Taça Rio. O que você acha que faltou para dar esse passo a mais para aquele time? Ele já era considerado um dos grandes times do Botafogo dos anos 2000, mas o que você acha que faltou, sabe, aquele toquezinho a mais para conquistar mais taças naquele ano? Nós chegamos, por exemplo, à decisão do estadual, né? Não conseguimos, nós tínhamos grande possibilidade, assim como o Flamengo, que foi campeão na oportunidade. Fizemos uma boa Copa do Brasil, perdemos numa situação assim que foi um tanto quanto desagradável, né, pela forma que foi a semifinal lá contra o Figueirense, né? Nós tínhamos feito os gols necessários, né, para reverter uma vantagem que o adversário tinha. E no Brasileiro, aquela questão de ter praticamente o primeiro turno todo brigando ali com o São Paulo, mas nos detalhes ali que fizeram com que aí o São Paulo, digamos, deslanchasse no segundo turno. O time do São Paulo era uma máquina. Era um time muito bom também. Mas o que faltou? Acho que faltou um título, né, naquela questão, né? Uma Copa do Brasil, acho que seria uma situação bacana para a oportunidade, porque nós chegamos bem próximos disso, né? E é claro que hoje, né, existe essa relação, né, digamos, do árbitro de vídeo, né? Provavelmente, se tivesse nesse ano, nós poderíamos ter sido campeões estaduais, por exemplo. Porque no jogo da final, o Dodô faz um gol totalmente claro e ele é invalidado. Como ele finaliza a jogada, ele tinha amarelo, tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso. E aí isso acaba fazendo diferença, né? Sim. Nós perdemos um jogador importante numa decisão, mas nós abriríamos 2-0 na final, entendeu? Então, são aspectos como esse que eu acho que fizeram naquele momento diferença, né? Um pouco essa questão de erros de arbitragem, como nos jogos aí da Copa do Brasil, que foi assim um peso grande na oportunidade. De futebol jogado, você acha que é o melhor time antes dessa era do Textor? Que agora o time desse ano especificamente está brigando por tudo. Você treinou o time do ano passado, que já era muito bom. Sim. O desse ano ainda mais. O desse ano ainda mais, com investimentos. Investiram 150 milhões do Almada.
Mexeram no Luiz Henrique também. O Textor tá mudando o Botafogo de uma maneira inacreditável, assim. Eu acho assim, em termos de qualidade, digamos, do jogo bonito, eu acho que tenha sido, nessa era do ano 2000, um dos melhores times, né? E a gente percebe bem isso, porque constantemente, assim, quando eu encontro, né, a pessoa que acompanhou lá naquela época e que ela hoje acompanha o futebol, ela fala até hoje isso, né? Tem um saudosismo ali, né? Exatamente. Eu acho que teve ali em alguns momentos, né, também aquele time que o Seedorf participa, né, alguns momentos também bons, mas eu acho que em termos de qualidade de jogo, aquele time de 2007 era um time que ficou assim marcado. Tem o de 2017 também, que chegou nas quartas finais da Libertadores e perdeu pro Flamengo na semi. Mas o time de 2017 era um time, assim, de coração. Era um Pimpão, time, Roger. Era um time, assim, de entrega. Uhum. Você não via, assim, um jogo bonito, mas via um jogo de entrega. Uma equipe que marcava bem e ela era uma equipe que saía forte, né? Ela ia pro gol do adversário com uma condição assim de chegar e meio que fulminar. Tinha uma defesa forte também, o Gatito era o goleiro, exatamente, o Carly era uma equipe um que se portava bem, né, defensivamente, e era uma característica boa daquele time, mas ela não era uma equipe que, assim, tecnicamente ela encantava, né? Mas ela era uma equipe que ela era eficiente, né? A partir do momento que tinha qualidade para marcar bem, que era um aspecto bom do time, e aí jogadores rápidos, com um bom centroavante que tinha na oportunidade, o Botafogo, né, conseguiu, né, chegar bem aí a essa competição aí internacional, né? Claro. Você falou eu falei do John Textor, você chegou a treinar o Botafogo do ano passado, ali foi o período que o Luiz Castro foi demitido, né? O Botafogo passa o primeiro turno liderando, jogando um futebol muito vistoso, e com o Tiquinho fazendo gol, Eduardo, o time era uma máquina, o PR, melhor goleiro do campeonato. Aí depois o Luiz Castro sai, vai pro time do Cristiano Ronaldo, aí entra o Bruno Lage, aí o Bruno Lage acaba não dando certo, e depois você entra como eu era auxiliar, né? Auxiliar. Caso do Bruno lá. Sim, né? Aí na saída do Bruno eu permaneci ali alguns jogos, né? De fato, era uma equipe, né, qualificada, uma equipe boa, e que fez assim um primeiro turno espetacular. Né? Nunca havia... O melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. E é claro que, em função disso, gerou, né, uma expectativa muito alta, né, em termos de uma conquista. Mas essa é a diferença, né, digamos, de uma competição de pontos corridos. Você tem que ser regular a competição toda. E já no segundo turno nós tivemos alguns percalços, né? Alguns jogos que não conseguiu ganhar e que acabou fazendo diferença. Em contrapartida, aqueles que no primeiro turno não tiveram tanto êxito, no segundo turno, né? Especialmente o Palmeiras, foi onde conseguiu também uma campanha assim boa de recuperação, porque a partir do momento que o Palmeiras sai da Libertadores, ele focou no Campeonato Brasileiro, né? E também tinha um bom time. E nessa questão aí conseguiu ter vantagem em cima do Botafogo. Agora, passado um tempo, né, dessa situação que ocorreu ano passado, você e quem estava naquele elenco naquele momento, consegue ter um diagnóstico do que propriamente aconteceu para ter toda aquela mudança de clima? E acho que a parte de mudar os técnicos do Lage pro Luiz Castro deu uma balançada, né? Você que está há mais tempo no Botafogo, antes até deles... Você consegue ver qual foi o fator principal dessa derrocada final? Assim? O futebol ele tem vários fatores, né, que pode te levar a uma conquista como a perdê-la. E a gente tem observado até mesmo em algumas equipes, né? Vamos trazer para o momento atual. Vou dar um exemplo propriamente aqui de um clube da capital, Atlético Paranaense, que esse ano mudou várias vezes de treinador. Então, a partir do momento que muda-se o comando, muda-se pensamentos, muda-se forma de trabalhar. No ano passado ocorreu um pouco isso, né? Não pela vontade própria do clube, mas ocorreu com a saída do Luiz Castro.
Quando Luiz Castro saiu, eu assumi junto com o Cláudio Caçapa. Nós praticamente mantivemos, né, o que vinha sendo feito, ou seja, não houve assim uma mudança exagerada do que já havia sido realizado e os jogadores acostumados, só que a partir do momento que daí vem um outro comandante, que aí vem o Bruno Lage, né, e ele tem uma característica dele como treinador, ele vai tentar trabalhar em cima do que ele pensa do futebol. E é isso, muitas vezes, que as pessoas não conseguem enxergar. E aí entra um pouco essas mudanças que ocorrem, muitas vezes, de característica de jogo, de jogadores, forma de treinar, e isso aí dentro de uma combinação, né, que você, digamos, num primeiro momento projeta para ser positiva, ela pode não ser. E aí, no caso, não vem os resultados, entra-se muito essa questão também do aspecto emocional, né, porque você está em primeiro, sabendo que muito próximo de alcançar um objetivo que o clube não tem há muitos anos. E a partir do momento que daí existe novamente uma mudança de comando, nos jogos subsequentes você não consegue, né, o objetivo, automaticamente a questão da cabeça, né, a questão emocional, ela pesa nesse momento, porque, como dizia, né, não me recordo agora quem foi que falou a frase, o futebol é jogado usando os pés, mas é com a cabeça, né? Você tem que estar com a cabeça boa para você apresentar bem aquilo que é o teu potencial, a tua capacidade. E isso, de fato, faltou para o time, porque daí eu assumi esses jogos, nós tivemos, digamos, ali o confronto com o Palmeiras, né? Aquele jogo memorável 4-3, ali. Né? Tivemos depois mais 2 ou 3 jogos, tomamos gols no final. Do Grêmio. Só que depois que eu saí, o time teve, eu acho que mais 6 rodadas e praticamente aconteceu isso em 3 jogos. Tomou gol no final contra o Santos, contra o Cruzeiro, contra o Coritiba. Ou seja, né, nessa questão era de fato algo que estava ocorrendo ali dentro, né, daquele momento do clube. O jogo do Coxa eu acho que é emblemático, eu acho que é meio que marca tipo um período final ali, porque o Botafogo faz o gol de pênalti com o Tiquinho, aí no lance seguinte a câmera corta, o Coxa vai lá e faz o gol com... Exatamente. E era um Coxa que já não brigava já tava mais rebaixado, nada. O Coxa já rebaixado. Você acha que essa parte emocional, principalmente, eu acho que o que mais mexeu com aquele time do Botafogo, na minha visão, foram as viradas que o time acaba tomando, né, que sai ganhando de 3-0 do Palmeiras e depois toma a virada num jogo mágico do Endrick. E depois acaba tomando a virada do Grêmio também, com o Soares fazendo... Nem era pro Soares ter jogado aquela partida, inclusive, né? São coisas assim que ficam muito marcadas. Você acha que essa parte emocional do time tomar muitas viradas foi um dos principais motivos? No caso aí foram esses 2 jogos, mas que pesaram muito. Até pela circunstância de terem sido jogos próximos, né, um do outro. Confrontos diretos também. O confronto direto, particularmente, né, contra 2 equipes que estavam ali na parte de cima da tabela, então que houve peso pelo fato de nós permitirmos, né, aos adversários essa aproximação. E aí, a partir do momento que isso acontece, você já tem, digamos, toda a expectativa, né, de uma campanha, e aí você vê os adversários se aproximando, isso, de fato, pelas circunstâncias, né, de nós, naquelas oportunidades, estarmos vencendo jogos, e não conseguimos, né, digamos, sustentar, isso de fato faz a diferença, porque o futebol, em um momento, em uma situação que você dê a brecha, muitas vezes o adversário ele vai lá e vai, digamos, te machucar. A bola pune, né? A bola pune, porque você, numa competição de alto nível, como é o campeonato de Série A, você não pode permitir isso. Até a situação do jogo do Grêmio foi algo... Eu tava torcendo muito pro Botafogo ser campeão ano passado. E a situação do Grêmio, pra mim, foi a mais inusitada, assim, porque não era pro Soares ter jogado, pelo problema no joelho. Aí teve o show do Rebelde. Teve o show do Rebelde, aí tiveram que mudar pra São Januário e acabou acontecendo aquilo, mas acho que faz parte da bola, né? Essas são situações que você vai ver praticamente só no futebol, né? Nos esportes, assim, coletivos, né?
porque como é um esporte jogado com os pés, você nunca vai ter uma situação de saber exatamente o que vai acontecer no jogo, né? E aí entram os detalhes, né? É a bola parada, é uma desatenção, às vezes é um escorregão, é um jogador que é expulso. Então, são várias variáveis que se criam nos jogos que você pode ou vencer ou não. Lúcio, agora para ir mais para a parte final, retornar agora para o nosso mundo capital curitibano, nossa aqui, bolha. Você como um grande ídolo da torcida do Paraná, como que você analisa esse momento atual do Paraná, até no recorte da pandemia para cá, assim, do descenso para a segunda divisão e agora o próprio retorno para a Série A do Campeonato Paranaense? Sim, o time estava sem divisão. Eu acho que esse ano a emoção de ser paranista, eu acho que ela voltou um pouco, mas ainda pelo tamanho do Paraná Clube, ainda acho que é pouco, né? Assim, para vocês terem uma ideia, pessoas que não são nem de Curitiba, das quais eu conversava, as pessoas não acreditavam a que ponto o clube tinha chego, né? E assim, gerando muitas dúvidas nas pessoas, né? Como que isso de fato ocorreu? Um clube que teve uma história nos últimos anos bem interessante, com a torcida que tem, e é claro que isso tudo passa muito por gestões, né? O clube, infelizmente, ao longo dos anos foi muito prejudicado em relação a isso. Escolhas ruins, né? E aí entram vários fatores, né? Nós não precisamos ficar aqui citando, mas isso é um momento ruim para a história do clube, né? A gente que acompanha futebol sabe que é um momento delicado, porque é um clube hoje com uma dívida, né, para aquilo que é o clube, uma dívida pesada, e aí vai ter, como ocorreu nessa situação da segunda divisão aqui do estadual, que contar com o apoio do seu torcedor. Porque o clube, na verdade, hoje ele só existe porque existe uma torcida. Claro. E essa é a grande qualidade que o Paraná tem hoje. O Paraná tem uma camisa forte, mas a sua torcida ela se mostrou mais forte. Porque por falta de incompetência de muitos que foram os gestores do clube, graças a Deus que eles têm ainda um torcedor que ama, que ajuda, né, que apoia, e certamente é essa a guinada que o clube ainda pode dar, né, de ter as pessoas ao lado, né, que gostam do clube para mudar isso. Agora, que a gente sabe que para o clube se transformar num clube competitivo, ele vai ter que partir numa situação de se tornar uma SAF, né? Muito provável que isso aí em breve possa ocorrer, mas digamos, uma das alternativas que o clube tem, de vir um grupo, né, de mudar essa concepção de gerir o clube, porque nós vimos através desse estadual aí de segunda divisão que é um clube com muito potencial, né? Olha o movimento que foi feito para que o clube retomasse aí a primeira divisão. E certamente, se não tivesse ocorrido esse movimento, o clube não conseguiria sair da segunda. O Paraná lotou o jogo de futsal da Série Prata do Paranaense, se eu não me engano. Teve mais de 5 mil pessoas no jogo de futsal. Mas é por causa do quê? Porque não tem campo, né? Sim. Então, isso aí é da pessoa que gosta, que é apaixonada pelo clube, que quer ter, digamos, aquela satisfação de ir lá e torcer, né? De provocar uma emoção diferente. Então, ela vai para o futsal, ela vai para outros esportes, porque justamente é isso que, no momento, ela tem. Mas se ela tem uma boa equipe, um time competitivo, ela vai para o estádio, vai torcer e vai fazer com que, né, isso aí possa perdurar por mais tempo, porque na realidade é isso que move, né, digamos assim, os clubes, né? O torcedor tá junto, de estar acompanhando. Então, nada melhor do que, por exemplo, o clube criar agora situações de continuar, né, e ter o seu torcedor ao lado, né, promover campanhas aí
do torcedor ser sócio, de estar junto com o clube, porque a gente percebe aí que é só nessas questões que hoje os clubes estão conseguindo se manter. Agora, para fechar o nosso programa, a gente vai falar sobre o nosso quadro chamado Pergunta Jabuti. O Jabuti é um bar muito conhecido aqui em Curitiba, ele fica na rua, eu vou ler para não dar informação falsa, ele fica na rua Professor Assis Gonçalves, número 1506, no bairro Água Verde. Eles mandaram pra gente esse licor de jabuticaba aqui, não sei se você gosta, Lúcio, uma bebida diferente. E para quem curte sair com os amigos e um bar com uma boa comida, um lugar para sentar, um bom ambiente, o Jabuti é o seu lugar. E, Lúcio, para falar sobre a pergunta do Jabuti, você que viveu uma vida inteira no mundo da bola, seja como jogador e agora como técnico, dos diversos elencos que você conviveu, qual que era o time mais maluco, assim, na noite? Que você via que dava problema, que você ia junto, não sei o certo? Não... Assim, especificamente assim, agora eu não sei te dizer, porque no futebol você pega maluco de todo jeito, né? Você vai sempre ter algum maluco. Então é mais difícil assim falar qual o elenco. Talvez os mais antigos, que sejam os mais malucos, né? Porque o futebol, depois que entrou a questão da rede social, quer queira ou não, a maioria assim se cuidou um pouco mais, porque hoje qualquer um pode estar em qualquer ambiente, tirar uma foto e ele vai ser prejudicado. Então, na época que não tinha praticamente nem celular, era onde tinha os mais malucos, né? Na época do Carrossel Alvinegro devia ter sido uma doideira ali com o Dodô e todo o pessoal. Eu lembro você jogou com o Somália. Ou não, São Caetano. O Somália, ele tem uma história em 2011, se eu não me engano, que tem uma história do sequestro. Que ele fala que ele foi sequestrado. Aí o João Santana fala... Mas eu não foi do começo de 2011. Eu não estava mais nesse ano, mas de fato isso aconteceu. Né? Ele falou que ele foi sequestrado e foi no primeiro dia de treino de 2011. Ele falou que foi sequestrado, mas acho que foi uma desculpa para não ir treinar. Porque ele já tinha se atrasado, né? Então... Mas assim, antigamente... O fato, como eu falei, né, de não ter essa questão de celular, né, das redes sociais, os grupos eram muito mais malucos do que hoje em dia. É isso aí. Então, Lúcio, foi um prazer ter você conosco aqui, por ter dado um pouco do seu tempo, disponibilizar aí a agenda e tal. Te agradecer muito pela oportunidade que você deu pra gente de te entrevistar aqui, cara. Não, eu que agradeço. Eu agradeço o convite e sucesso para vocês nessa jornada aí, nessa nova caminhada. Obrigado. Agradecer também ao meu amigo e colega Vitor Marcolini. Obrigado, Lunardi, pela parceria do segundo episódio. O primeiro foi maravilhoso, agora o Lúcio um pouquinho mais que o Gabiru, né? Entende um pouco mais, treinador, tudo mais. Queria agradecer imensamente ao Lúcio, me respondeu, mandei mensagem para ele segunda-feira, me respondeu segunda-feira, aí já fomos vendo a agenda e tudo mais, e já conseguimos marcar certinho. Eu agradeço imensamente a você. Eu acho que o torcedor paranista te agradece ainda mais, vai te agradecer pelo resto da vida, e muito obrigado pela sua participação. Não, valeu. Pegou aí um período que eu estava aqui em Curitiba, claro, né? Isso acaba facilitando, porque já fazia um tempo que eu não estava tanto tempo aqui em Curitiba como agora, né? Então, mais uma vez aí agradeço pelo convite, por estar aí com vocês. Para vocês que não ouviram o nosso primeiro programa também, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, o Escalação Videocast, ativar o sininho das notificações, dar o like, compartilha, que logo mais a gente traz mais episódios para vocês. Certo. É isso, então. Você acha que acabou? Não acabou. Temos o terceiro episódio com a representante do Curitiba. Fique ligado que ainda tem muita coisa boa vindo por aí. É isso aí, então, gente. Obrigado. Valeu. Fechou. Rapaziada, aqui é a fã da Escalação. A gente tem a nossa loja também, que vai estar com o link aqui na descrição, que você pode adquirir camisetas dos jogadores que passaram aqui com a gente e também adquirir pins, que é aquele pinzinho de metal que você pode colocar na camiseta, na mochila. Você pode adquirir também na nossa loja com os times paranaenses. É isso, valeu!